Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E primeiramente quero abraçá-los, trazer aquela palavra de esperança, de fé, que a gente possa ter uma semana muito boa, que tudo possa dar certo e que nossos estudos possam caminhar tranquilamente, tá bom? Então, gente, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos dar continuidade àquele conteúdo de sujeito, né? Nós paramos em sujeito composto, né? E também nós vamos corrigir a atividade da semana passada. Claro, a gente não vai corrigir tudo, mas vamos passar aí sim a correção, né? Porque é importante saber se estamos, principalmente vocês, terceiro ano, porque é necessário saber se estamos fazendo a atividade de maneira correta, tá bom? Então vamos lá. Professor, qual foi a atividade então realmente da semana passada? Olha, gente, ela começa na página 37, estratégias de leitura. Lembra que na segunda-feira passada nós trabalhamos as estratégias de leitura, certo? Então é o seguinte, essa questão número 1 aqui, lembra desse quadro? Pois é, desse poema visual, nós respondemos a questão número 1. E nós vamos responder a questão número 2, né, que diz assim: quanto ao padrão de composição, há sinais afirmativos verdadeiras. Então a letra A, tá, verdadeira, e a letra B também verdadeira. Porque nós já tínhamos respondido a questão número 1 e já tínhamos também respondido, já tínhamos analisado esse poema, certo? Que eu falei para vocês que é do concretismo, coisa que nós vamos estudar lá no quarto trimestre, tá bom? Vamos pular aqui. Aí a gente vai para a questão número 3. Confere aí no seu caderno, no seu livro, aliás, se você fez correto. Que sentido confere o advérbio sempre nos versos em que aparece? Confere a ideia de quê, gente? De repetição, né? Repetição de uma ação indicada por um verbo. Então, sempre, sempre. Lembra que o advérbio, ele vai mudar, gente, o verbo. Ele vai ou dar uma ideia de modo, uma ideia de lugar, de intensidade, enfim, ele vai trazer, atribuir as circunstâncias ao verbo. 4. Que sentido confere a preposição sem aos versos em que aparece? Bom, gente, a gente sabe que sem, ele é uma preposição, né? O sem é uma preposição que indica o quê? Retirada ou restrição, é algo que está bem restrito. Então, esse é o sentido da preposição sem, né? Confere o sentido de restrição à ação que se espera seja repetida continuamente e que está expressa nos versos anteriores. Então, dá uma ideia de restrição, beleza? 5. Observe os pares de verbos que aparecem nas duplas de versos: ceder, preceder, ferir, preferir, sumir, presumir, ver, prever. Aí, olha só, professor, mas esse conteúdo não é nem desse livro, mas você já precisa saber os conteúdos dos anos anteriores. Então ele pergunta assim, ó: a segunda forma verbal é sempre formada por prefixação em relação à primeira forma verbal? O que é prefixação, gente? Prefixação é quando eu tenho, né, ali um elemento, um morfema antes do meu radical. E o que é radical? Radical é justamente a base da minha palavra, certo? Então, não temos aqui, né, em todas as palavras, prefixação. Nós temos apenas na última aqui, ó, prever, ó, ver e prever. Ver é o radical, é a base da palavra, e pre aqui é o prefixo, beleza? Que vem antes aí do nosso radical, beleza? B. Qual é a relação entre forma e conteúdo para a construção dos sentidos desse texto? Então, gente, a gente sabe que nesse aqui ele é um poema visual, né? Eu expliquei para vocês. Então, tanto a forma como o conteúdo, eles vão contar. Então, tem uma coisa chamada aqui, ó, paralelismo. Não sei se vocês reconhecem isso daqui, que é a repetição da mesma estrutura. Olha só aqui, ó. Mesma estrutura, a repetição sempre da mesma estrutura, não vai mudar. Então isso é importante em relação ao conteúdo a forma desse poema, tá bom? E a disposição do espaço
tá bom? Desse poema. Vocês sabem que o poema tradicional, ele contém apenas ele abrange apenas um espaço da folha, enquanto que o poema visual não, ele trabalha com todo o espaço da folha, ou seja, né, no canto superior direito, no canto superior esquerdo, abaixo, no meio, ou seja, para o poema visual não existe ali apenas aquela questão tradicional de trabalhar no meio e tudo mais. É algo mais sem restrições, tá bom? Bom, aqui nós vamos então, gente, para a página, pega aí na sua página 41, na questão 7. Olha só como é importante a gente saber outros conteúdos, tá bom? Então é o seguinte, na questão 7 a gente tem um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E vocês leram, vocês fizeram, e ele fala sobre a questão de narrar pelo final, né? Ele diz que isso é uma maneira, digamos, nova, né? Inusitada para a época, né? Ele cita aí também o Moisés na passagem bíblica e tudo mais, né? Então vocês veem que ele está falando exatamente sobre isso. Então a letra A diz: qual é o assunto desse trecho? O narrador traz reflexões sobre a melhor maneira de começar a contar suas histórias, ou seja, ele diz que vai começar pelo final, né? Ou seja, pela sua morte e tudo mais, e que ele tem uma peculiaridade, ele tem uma particularidade, que ele é o quê? Um defunto autor, né? Então, essa é a resposta da letra A. B. Releia o trecho a seguir. Suposto o uso vulgar seja para começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. 1. A que se refere o narrador desse trecho? O modo de contar suas memórias, né, gente? Então, o suposto uso vulgar, ou seja, o suposto uso comum, seja começar pelo nascimento. Ou seja, ele está falando o seguinte: é muito comum as histórias começarem pelo início, então eu vou começar pelo final. Tá? 2. Releia o trecho sublinhado e assinale as palavras que podem substituir suposto sem alteração de sentido. Ei, preste atenção. Nós estudamos ano passado as conjunções subordinadas e coordenadas. Então ele está falando o seguinte: qual palavra vai substituir suposto e não vai alterar o sentido? Só pode ser ainda que. E você tem que lembrar, ainda que é uma conjunção subordinada adverbial concessiva. O que é concessiva? Um fato não impede que o outro aconteça. Então ele fala assim: ainda que o uso vulgar, o que é vulgar? Comum. Ainda que o uso comum seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Ou seja, por mais, né, que o mais comum seja começar pelo início, ele preferiu fazer de um outro modo. Então, um fato não impede que o outro aconteça. Isso é concessão, beleza? Então aqui, ó, a 3. Identifique a relação estabelecida pela conjunção em destaque. Concessão. 4. O que esse sentido faz... Só um minutinho. O que esse sentido faz pressupor em relação ao método a ser adotado? É que ele vai começar, né, pelo final e não pelo começo da narrativa. Beleza, gente? Muito legal, muito bem. C. Quais as diferenças você pode inferir das expressões autor defunto e defunto autor? Bom, gente, autor defunto é o quê? Seria o quê? Uma pessoa, né, que já ali que é um autor, né, era um autor em vida, mas que já morreu. E defunto autor não, é um defunto, uma pessoa que está morta, mas está escrevendo ainda, mas na sua morte. Né? Então tem uma diferença aí quando você troca o substantivo e o adjetivo, tá bom, gente? Que é o caso do Brás Cubas, que ele estava morto, mas escreveu, né, a sua narrativa quando, né, se encontrava aí morto, beleza? Então por isso que é defunto autor. Vamos então, gente, para nossa aula, beleza? Para nossa aula. Deixa eu só tirar aqui. Beleza.
Então, nós corrigimos aí, né, aquela primeira atividade de segunda-feira passada. Vocês já perceberam, né? Nós sempre corrigimos na segunda-feira a atividade da segunda-feira anterior. E na terça-feira nós também, né, sempre fazendo a sequência correta. Tá bom, gente? Então, olha só. Semana passada nós começamos aí o sujeito, certo? Na unidade 18. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu livro, né, novamente, vai colocar aí onde... Deixa eu até ver a página aqui certinha para vocês. Né? Também fico aqui com o meu livro, tá, gente? No, página 54, tá bom? Página 54. Que é onde começa aí o nosso conteúdo de sujeito. Eu vou fazer um breve recapítulo, que é justamente o que é sintaxe, né? Vocês viram ano passado, a aula passada, né? Que é estudar a função, né? As relações entre as palavras, ou seja, nada mais, nada menos que as funções, certo? Então, se é sujeito, se é predicado, se é adjunto adverbial, adnominal. Bom, aí nós vimos esse exemplo. Vimos também o que nós vamos estudar mais logo quando terminar esse bimestre. Aí nós vimos também as diferenças entre frases, orações e períodos, certo? Então, só para a gente ver direitinho, a gente viu a característica, né, o conceito de sujeito, certo? Nós vimos também o núcleo do sujeito, isso é importante para a nossa atividade daqui a pouco. Vocês perceberam a atividade que vocês fizeram também, né, que precisou classificar o núcleo do sujeito, que nós vamos corrigir amanhã. E os tipos de sujeito. Nós vimos o sujeito simples, que é aquele que só tem um núcleo, né? Então a menina sorriu, apenas o núcleo. E o sujeito composto, que é quando tem dois ou mais núcleos, ou seja, Romeu, né, e Julieta. Julieta e Romeu são os núcleos. Então, gente, o que vai acontecer aqui? A gente tem aí esses dois primeiros sujeitos. Agora, gente, o que a gente vai entrar? Essa aqui foi a atividade da semana passada. Agora, o que nós temos aí, galera? Nós temos aí outros tipos de sujeitos. A gente vai começar por uma classificação, né, que são chamados sujeitos indeterminados, né, os sujeitos indeterminados. Eu quero que você pegue ali o seu livro, que você faça uma anotação ou anotações, pegue até o seu caderno também, você que gosta de fazer esquema, né, porque aqui é importante. Olha só o conceito do sujeito indeterminado. Nós estamos falando do sujeito indeterminado. Quando não se pode ou não se quer identificar o sujeito. Professor, pelo amor de Deus, então o que é isso? Olha só o exemplo. Primeira ocorrência, o verbo na terceira pessoa do plural, sem haver sujeito expresso no contexto. Então assim, ó, telefonaram para você. Tá, mas quem telefonaram? Foram eles ou elas? Não dá para identificar de fato, né, de maneira correta quem ligou. Eles podem ser muitas pessoas, né, no masculino, e elas podem ser muitas pessoas também que eu não consigo identificar, por isso que é indeterminado, beleza? Então, quando o verbo aparecer na terceira pessoa do plural, tá, vai ser sujeito indeterminado. Presta bem atenção que eu estou falando para não confundir com sujeito oculto, tá bom? Então, quando aparecer o verbo aparecer aqui, ó, na terceira pessoa do plural, então eles telefonaram para você, elas telefonaram para você. Não tem como a gente identificar de fato, beleza? A segunda ocorrência, verbo na terceira pessoa do plural, mais índice de determinação do sujeito, se. O que é isso, professor? Veja bem. Olha só, o que nós temos? Precisa-se de digitadores. Professor, como é que eu vou saber que esse verbo aqui, mais o se, eles vão ser justamente, vão indicar um sujeito indeterminado? Presta bem atenção. Olha o macete. Eu quero que você copie no seu caderno. Precisa é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quando a gente faz a pergunta, quem precisa, precisa de
algo. Ou seja, quando a gente faz a pergunta aqui, ó, certo? Vou até pegar aqui o meu... Deixa eu só pegar aqui o meu ponto. Pronto. Peguei aqui o apontador. Então, o que acontece? Quem precisa, precisa de algo. Então, gente, esse de aqui é a preposição que o verbo pede. Então, ele é verbo transitivo indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto mais o se, certo? Automaticamente eu já tenho um índice de determinação do sujeito. Quando eu tenho um verbo transitivo direto mais o se, eu já tenho automaticamente um índice de indeterminação do sujeito. Professor, então o sujeito vai ficar indeterminado? Exatamente. E como que eu sei, professor, além disso, que esse verbo aqui ele vai indicar esse índice de determinação do sujeito? É que o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, né? Ou pode ser também do singular, beleza? Então olha só, só que a ocorrência quando aparecer, tá, gente, vai estar a 99% dos casos o verbo ele aparece no singular, tá bom? Beleza? Então, professor, eu posso passar esse verbo aqui para o plural? Olha, gente, quando você vai passar esse verbo para o plural, você não tem como fazer aquela transição da voz ativa para a voz passiva. Então fica bem complicado. Então, na maioria das vezes, esse verbo vai aparecer no singular e vai ser um verbo transitivo indireto. O professor, mas além de verbo transitivo indireto, ele pode ser outro tipo? Pode, ele pode ser verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento, tá bom? Então pode ser verbo transitivo indireto, tá? Ou verbo intransitivo mais o se. Qual é o mais comum que aparece, professor? Verbo transitivo indireto mais o se, que nem esse caso aqui. Vou passar aqui. Professor, e quando esse se ele vai ser partícula passivadora? Eu estudei isso lá no primeiro ano, né, mas não lembro mais. É o seguinte, gente, você vai ter, né, partícula passivadora quando for o contrário, quando for verbo transitivo direto, né, na terceira pessoa, mais o se. Então aqui, ó, quebrou-se a vidraça, tá? Então assim, ó, quem quebra, quebra algo. Ou seja, eu não pedi nenhuma preposição. Quando eu pergunto para o verbo, eu não peço nenhuma preposição. Então, quebrou-se a vidraça, né? Então eu tenho um verbo transitivo direto aqui, mais o se. Então é diferente daquela situação anterior, né? Então, professor, essa diferença de um para outro, exatamente, para você não confundir, né? Partícula passivadora é quando eu tenho um verbo transitivo direto mais o se. E professor, e qual é a diferença? É quando eu passo para o plural, né? Quando eu passo para o plural, eu consigo fazer essa inversão, né? De voz ativa para voz passiva. Então, quebrou-se a vidraça, né? A vidraça foi quebrada. Venderam-se carros. Carros foram vendidos. Agora tenta fazer isso com o precisa-se de digitadores. De digitadores são precisados. De digitadores foi precisados. Não tem como, beleza? Então não dá para transformar de voz ativa para voz passiva aqui quando for, né, índice de determinação do sujeito. Professor, por que o senhor está falando todos esses macetes? Porque são maneiras de você saber realmente se, né, esse índice de determinação do sujeito realmente é verdade. Se você realmente não para você não entrar em dúvida, beleza? Bacana. Aí nós temos, gente, o sujeito, né, elíptico ou desinencial, que é a mesma coisa também do sujeito oculto, tá, gente? A mesma coisa do sujeito oculto. Então, olha só, presta atenção. O que é o sujeito elíptico ou desinencial ou oculto, como vocês também conhecem? O núcleo não aparece, mas é facilmente identificado pela desinência do verbo. Então, olha só, gente. Aqui o exemplo. Tomamos o pote todo de sorvete. Presta bem atenção. No sujeito elíptico ou desinencial, quais são as pessoas, professor, que mais aparecem para formar sujeito elíptico ou desinencial? São essas pessoas aqui, ó. Eu, tu, certo? Nós e vós. Então, primeira e segunda pessoas do singular e plural. Professor, mas eu posso também formar sujeito elíptico ou desinencial com a terceira pessoa do singular?
Pode, tá bom? Pode sim. Só não pode formar com a terceira pessoa do plural, porque a terceira pessoa do plural vai ser o quê? Vai ser o quê? Sujeito indeterminado, né? A terceira pessoa do plural forma sujeito indeterminado. Mas eu posso utilizar a terceira pessoa do singular, tá bom? Com sujeito elíptico ou desinencial. Então, professor, ele saiu de casa, né? Então, Caio saiu de casa. Aí você coloca assim, saiu pela noite. Ou seja, quem foi que saiu? Foi ele. E quem é esse ele? O Caio. Beleza? Então você consegue identificar de acordo com o contexto, né, o sexo, quem é a pessoa, beleza? Quando você utiliza, né, ali o ele, ok? E quando esse ele aparece ali omisso, implícito, aí se caracteriza como sujeito elíptico ou desinencial. Então aqui, professor, para ser mais fácil, tomamos o pote todo de sorvete. Então olha só, quem tomamos? Fomos nós. Então esse nós está oculto. Então é sujeito elíptico ou desinencial, né? Ou oculto. Eu consigo identificar pela terminação do verbo. Beleza? Ó, o sujeito elíptico é também chamado de sujeito implícito, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Beleza, agora é o seguinte, oração sem sujeito, gente. Temos oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado centra-se num verbo impessoal. O que é verbo impessoal, gente? Verbo impessoal é quando o verbo ele não exige, ele não pede a presença, né, da pessoa, ou seja, quando ele não traz aquelas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então vamos lá. Primeira ocorrência para se ter oração sem sujeito. Os verbos, quando eles exprimem fenômeno da natureza. Então, chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar. Né? Então, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Veja bem, choveu fenômeno da natureza. Então, não temos aí sujeito expresso. Então, é uma oração sem sujeito, beleza? Agora, eu peguei um exemplo aqui para vocês. Choveram papéis picados. Gente, esse choveram, ele está no sentido literal, no sentido de chover mesmo, no fenômeno da natureza? Não, ele está no sentido figurado. Então, quando eu tenho, né, um verbo, certo? Chover, nevar, né, que não está no seu sentido literal de fenômeno da natureza, eu estou no sentido figurado, aí eu terei sujeito. Qual é o sujeito? Esse daqui, ó, papéis picados. Geralmente vem após. Né? Então, papéis picados, aí seria o sujeito. Professor, que sujeito? Sujeito simples, aqui, ó, papéis. Tá bom? Papéis, tem um único núcleo. Né? Picado seria o adjetivo, né? Seria uma outra coisa aí. Beleza? Então, núcleo, de fato, é papéis. Beleza? Muito bem. Ok. E também, gente, tá aqui, ó, foi o que eu falei, né? Quando não exprime fenômeno da natureza, certo? Esse verbo, né, chover, nevar, ventar, ele vai justamente empregar aí um sujeito simples ou sujeito composto, depende como aparecer. Então aqui, ó, choveram reclamações contra aquela empresa. Qual é o sujeito aqui? Reclamações, né? Então, gente, você vê que choveram aqui não está no sentido literal, está no sentido figurado. Bom, verbos fazer, né, a segunda ocorrência, verbos fazer, ser, estar, na indicação de tempo cronológico ou clima. Então presta bem atenção. Veja bem, faz 2 anos que ele saiu. Está indicando o que aqui, gente? Tempo. Então toda vez que o verbo fazer indica tempo, ele vai ser impessoal. Tá bom? Então, ele vai exercer uma oração sem sujeito. É uma hora. Então, gente, olha só. O verbo ser, né? Está indicando o que aí, gente? Hora, está indicando tempo. Então, também quando aparecer assim, ó, o verbo ser indicando tempo, né? Uma hora é tempo. Então, vai ser uma oração sem sujeito. Está frio. O verbo estar, né? Indicando clima aqui, gente. Né? Frio é um clima, então o verbo estar, quando indica clima, também pode se considerar uma oração sem sujeito. E aqui o mais comum de todos, o mais comum em provas, pode ter certeza, terceiro ano.
na UEA, do macro ou do cis, ou até nos dois, uma questão cai pelo menos envolvendo oração em sujeito com o verbo haver. Né? É uma regra que vocês estudam desde o 8º ano. É uma regra que vocês estudam lá desde o Fundamental 2. Então, qual é essa regra, professor? Essa terceira ocorrência. O verbo haver no sentido de existir, acontecer, ou tempo indicando, ou indicando o tempo transcorrido. Ou seja, quando o verbo haver, né, estiver no sentido de existir ou acontecer, beleza? Ou também quando ele indicar tempo, beleza? O que vai acontecer? Pode ser considerado uma oração sem sujeito. Então aqui, ó, há muitos alunos na sala, certo? Então olha só, existem muitos alunos na sala. Então esse verbo haver, ele está com sentido de quê aqui? De existir. Então quando ele está com sentido de existir, ele vai ser o quê? Impessoal. Ou seja, ele vai ser uma oração sem sujeito. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se eu colocar assim, ó, haviam muitos alunos na sala, está correto? Não, está incorreto. Porque assim, gente, quando eu tenho o meu verbo que ele é impessoal, né, quando eu falo verbo impessoal, ele não pode ir para o plural, tá, gente? Somente o verbo haver, ele não pode ir para o plural. Quando ele está no sentido de existir, ou de acontecer, ou quando ele indica tempo, ele não pode ir para o plural em hipótese alguma. Então, professor, mesmo que o sujeito, possível sujeito, esteja no plural, tipo, muitos alunos, então o verbo haver vai ter que ficar no singular? Vai ter que ficar, porque a regra diz, o verbo haver no sentido de existir ou acontecer sempre ficará no singular, não pode para o plural. Então aqui, haviam muitos alunos, está incorreto, tá bom? E assim segue a regra para outros tempos também verbais que indicam, né, o haver, beleza? No sentido de existir ou acontecer. Aqui, ó, há 2 meses que não vejo Maria. Então, no sentido de tempo, gente, né, de tempo transcorrido, aqui, ó, há 2 meses. Você vai perguntar, professor, mas o que é tempo transcorrido? Tempo transcorrido. É só a indicação de tempo, gente, normal, tá bom? É indicar algum tempo. Então, 2 meses é tempo, então isso é tempo transcorrido, beleza? Há 2 meses que não vejo Maria. Olha aqui, ó, então o haver está perto de uma expressão que indica tempo. Então, ele não pode ficar também no plural e ele vai indicar o quê? Uma oração sem sujeito, beleza? Bom, o verbo existir não é impessoal. Então, quando eu uso o verbo existir sozinho, sem a presença do haver, aí esquece a regra. Então, olha só. Sendo assim, ele possuirá sujeito expresso na oração. Então, olha só, estou utilizando aqui o verbo existir sozinho. Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Aqui esquece o haver, não estou usando o haver, estou usando só o verbo existiam. Então, qual é o verbo aqui? Ó? 4 pessoas. Então, se o verbo, qual é o sujeito, perdão? O sujeito é 4 pessoas. Se 4 pessoas está no plural, o meu verbo precisa estar o quê? No plural. Então, deixa eu até colocar aqui o laser, né? 4 pessoas é o meu sujeito e ele está no plural. Então, existiam também precisa estar no plural, beleza? Por quê? Porque ele sai da regra anterior, né? Ele está sozinho, isolado aqui, ele não está ali substituindo o verbo haver, certo? Então, ele está sozinho, ele segue a regra normal dos outros verbos. Beleza, aí essa atividadezinha aqui, ó. Aí vem nosso técnico, ele já nos viu, parou, está nos examinando, hesita, começa a rezar, pelo menos não correr. Questão 3. Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se, aí vem nosso técnico, né? O sujeito é nosso novo técnico. É um caso clássico de oração sem sujeito. Letra C. Trata-se de sujeito oculto. Letra D. O sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos. Letra E. O sujeito está indeterminado. Ei, presta atenção uma coisa aqui que é questão de vestibular. A pergunta diz o seguinte: lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se. Ele quer saber do primeiro quadrinho. Então, essa questão aqui, ó, a D, o sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos. Eu não quero os outros quadrinhos, eu não quero saber dos outros quadrinhos, eu quero saber do primeiro quadrinho, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, gente, né, essa D como errada.
certo? E a letra E, o sujeito está indeterminado. Gente, aqui ó, na primeira, aí vem nosso novo técnico. O sujeito só pode ser nosso novo técnico. Está aqui, é bem expresso, né, gente? Nosso novo técnico é o meu sujeito simples. E técnico é o substantivo, é a palavra mais importante, então é o nosso núcleo. Bem simples, bem fácil essa questão. Bom, nossas atividades aí, gente, anotem. Páginas 56 a 59 da unidade 18 e páginas 60 a 64 também da unidade 18 da seção A Hora do Estudo. Beleza? Então, páginas 60 a 64, unidade 18 da Hora do Estudo. E também páginas 56 a 59. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar e vamos fazer a atividade, beleza? Grande abraço e até a próxima aula.